Tu conhece o filme The Box, No Ritmo do Coração? Esse filme de 2021, dirigido e roteirizado por Chan Un-yan, ele é um daqueles filmes que eu me deparei assim do nada, né? Porque estava procurando alguma coisa para assistir, já tinha assistido de tudo. E aí li a sinopse, né? Achei interessante e acabei me deparando aí com um filme, né? Super agradável, que fala aí sobre como os traumas, né? Alguns traumas da gente acabam impedindo os nossos sonhos, né? Acabam que a gente acaba sublimando, né? Alguns sonhos, justamente por medo, né? Por causa desses traumas que ficaram na vida da gente. E o filme ele conta a história do Jiron, que é um jovem que toca muito bem, canta muito bem, né? Mas o Jiron ela carrega um trauma de infância, né? Ele veio de uma família onde o pai era muito abusivo com a mãe, né? Com ele também. E ele acaba se utilizando da música para tentar fugir aí, né? Desse mundo de violência. Mas apesar disso, né? Dele gostar muito da música, ele carrega um trauma que é não conseguir cantar, né, para outras pessoas. Ele só fica ali naquele mundo dele. Ele compõe músicas e tudo mais, mas ele guarda tudo para si porque ele é incapaz, né, de passar isso para as pessoas. E quando ele conhece um produtor musical em decadência, o Missu convida ele para fazer pequenas apresentações por 10 cidades, né, lá na Coreia do Sul. E o Jiron ele fala, né, que ele aceitaria, até aceitaria, mas ele infelizmente, né, não consegue se apresentar para as pessoas porque ele tem um trauma. E aí o Missu ele dá a ideia de colocar ele dentro de uma caixa, né, uma caixa de geladeira, daquelas bem grandes, e ele se apresentar ali dentro, né, para as pessoas. E o filme, né, assim que para quem conhece aí o K-pop, quem faz o papel do Jihoon é o Chen Yoi. Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas acho que deve ser parecido. Que faz parte de uma banda de K-pop, né, a Nexo. Aliás, é EXO, né? Não é Nexo, gente, é EXO. E essa banda, eu não sei falar muito assim para vocês, porque eu não conhecia, né? Na realidade, nem conhecia o próprio ator, né? E só posso dizer que ele realmente, né, canta muito bem, toca muito bem. Fui até procurar sobre a banda, né, para tentar ver alguns vídeos deles, né, e tudo. E realmente ele tem uma voz belíssima, né? E no filme a gente vê isso, né, porque realmente a voz dele é encantadora. E ele mostra também que sabe atuar, né? Quando ele faz aí um papel tão, né, tão importante aí, né, de uma pessoa que carrega tantos traumas, né, a ponto de ter até uma crise, né? Tem um momento no filme que ele tem uma crise porque ele tenta até, né, contar para as pessoas, mas isso aí mexe tanto com ele, com a cabeça dele, né, que ele acaba tendo uma crise. E realmente é um momento assim muito triste, né, no filme. E o filme, né, ele também tem uma parte muito legal que ele mostra muitos cenários da Coreia do Sul, né, muita coisa bonita, a fotografia é perfeita. Tem também a questão da culinária, né, porque como o Missu ele já foi um produtor musical, né, de tempos de glórias, né, ele já teve um passado muito bom. Ele viajou por muitos lugares, então ele conheceu muita coisa, né? Então é engraçado porque em todo lugar por onde eles passam, ele sempre sabe um prato principal daquele local, né? Ele diz, a comida daqui, a mais importante é tal. A comida dali, a que é mais saborosa, é comida tal. Então, assim, é muito bacana, tá sempre mostrando isso, a questão da culinária. E fora que ah, a questão das músicas, né? A trilha sonora também é um presente assim para os ouvidos, né? Cheio de músicas muito conhecidas e as outras que talvez não sejam tão conhecidas assim, elas também são muito bonitas, né? A melodia muito bacana, a letra e tudo mais. E o filme, ele conta a história, como eu falei, do Ji-hoon, né? O Ji-hoon, ele morava sozinho no cantinho dele, né? Trabalhava, tinha um emprego bem simples. E nas horas vagas ele gostava, né? De compor ali as musiquinhas dele, tocar, né?
e cantar, mas só para ele, né, bem escondido ali no mundo dele. Até que um dia o Mitsua acha ele, né, por uma casa, se encanta pela voz dele, pelo modo como ele canta, e convida ele para essa mini turnê, né? O Mitsuki tá passando aí por um monte de problemas, né? Não tá com a vida mais tão de ascensão de antigamente, né? Que ele era um baita de um produtor. O filme até começa mostrando a ascensão dele, né? Quando ele estava nos momentos de glória dele, e depois mostra, né? Alguns anos à frente, quando ele já não tá tão assim. E eles acabam fazendo, né? Essa turnê e como o Giron ele é muito tímido, né? Ele, além de ser muito tímido, ele tem um trauma que ele não consegue, né, ver a plateia e tudo mais. O Missu ele tem a brilhante ideia de pegar uma caixa de geladeira e colocar ali dentro. Então ele leva essa caixa para todo lugar, né? E faz o Giron entrar ali. E ali o Giron fica escondido, né? Somente com o microfone e o violão, a guitarra. E tocando, cantando. E ele tem um buraquinho assim pequenininho, né, que para poder passar o ar e tudo, e ele poder ver alguma coisa lá fora. E nesse trajeto, né, algumas pessoas o acompanham, né, alguns músicos, e todo mundo que ouve a voz dele, né, que vê ele cantando, fica horrorizado, né, como é que uma voz tão bonita, como é que um talento desse, né, tá tão escondido, não quer, né, que as pessoas vejam e tudo mais, né. E isso sempre leva curiosidade para as pessoas. Então, assim, tudo isso aí, né, como ele mesmo fala, veio de traumas. O pai que era muito bruto com a mãe, né, e ao mesmo tempo descontava muito nele, né, falava que ia quebrar o violão dele, que não gostava do jeito dele, né. Então, tudo isso aí criou na cabeça dele uma confusão, né. Ele achava que as pessoas, no final das contas, não iriam gostar, né. Talvez se ele expôs que expusesse, né, o que ele sentia, né, o verdadeiro gosto dele pela música, talvez as pessoas fossem rir, né, ou fossem falar alguma coisa ruim com ele. Então ele preferia guardar aquilo ali que ele fazia tão bem, né, somente para ele, e tudo motivado por um trauma de infância aí que ele carregou, né, por toda uma vida. E mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.